Olá, sou o Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. Essa é a sexta parte da história alternativa do Brasil, na qual o Brasil nasceu como uma república e nunca foi uma monarquia. Como no vídeo anterior, eu vou pedir a você que veja os episódios anteriores antes de assistir esse, se é que você não viu, pois, caso contrário, talvez você não entenda a situação narrada no vídeo. Nós agora vamos assistir o governo do presidente Luiz Alves, esse aqui do meu lado, e como no vídeo anterior, é ele mesmo que vai contar o que foi que ele fez no mandato dele. Assistam agora o sexto episódio dessa série História Alternativa do Brasil. O presidente Orleans e Bragança indicou meu nome pensando principalmente na minha contribuição para a defesa. Meus planos para a defesa eram basicamente a atualização dos planos de meu pai, o ex-presidente Lima e Silva, juntamente com o desenvolvimento ainda mais profundo dos batalhões de selva, que tinham tido grande importância nas guerras de Moçambique e do Paraguai. Meu pai recebeu o Brasil nessa situação e projetou e construiu essas bases navais mostradas no mapa. Mas esse mapa já estava superado. 4 outras bases navais foram acrescentadas a ele durante a guerra: as de Santa Helena, de Ascensão, de Georgetown e de Cabo Verde. Essas duas últimas foram severamente destruídas em batalhas da Guerra de Moçambique e precisavam de grandes reparos. Mas mesmo isso não era suficiente para a nova realidade vivida pelo Brasil. No Atlântico, uma nova base era necessária, na ilha de Tristão da Cunha. Mas ainda não era o suficiente. A base de Cabo Verde e o agora estado da Guiné-Bissau estavam ligados ao resto do Brasil através do território das colônias francesas. Em particular no caso da base de Cabo Verde, era muito importante que houvesse uma ligação direta com o resto do Brasil que não passasse por território de outro país, pois informações secretas precisavam passar daquela base para o Comando Central. Por isso, além da nova base a ser construída em Tristão da Cunha, era indispensável uma ligação de telégrafo para aquela base que não passasse pelo território francês, até porque, ao que tudo indicava, se o Brasil se envolvesse numa próxima guerra, seria contra a França. Assim, uma ligação de Ascensão com Bissau, que já estava ligada a Cabo Verde, era parte importante do meu novo plano de defesa. Ainda no Atlântico, a única ligação da América do Sul com a África passava por Vitória, Ilha da Trindade, Ilha de Santa Helena e Namibe. Se qualquer dessas localidades fosse tomada por um inimigo ou mesmo sofresse uma pane severa, toda a comunicação da África com a América do Sul seria interrompida. Além disso, o tráfego de informação por aquela linha estava muito alto. Decidi então construir uma duplicação da ligação da América do Sul com a África, conectando Fernando de Noronha com Ascensão e Estacão Lagos, na Nigéria. Mas o Brasil agora estava também presente no Oceano Índico. Era necessário também um plano de defesa para esse oceano. Já existiam bases navais em Mayum, Socotra, Mombaça e Pambene. Meu plano de defesa previa construção de bases em Maputo, Palma e nas ilhas de Poivre, Lading e Coetive, no arquipélago das Seychelles. Ainda nas Seychelles, era necessário conectar todas as ilhas à rede de telégrafo, pois apenas a ilha Poivre estava conectada. Em relação às forças terrestres, os esquadrões de selva se revelaram muito eficientes. Mais deles seriam criados em locais remotos do território nacional, para garantir as fronteiras. Para isso era necessário ainda levar o telégrafo a essas localidades. Os cabos nos leitos dos rios seriam usados para isso. Isso tudo custaria muito dinheiro. O Brasil estava muito endividado por conta das despesas com a guerra. A maior parte da dívida era com bancos e empresas brasileiras. A dívida com a Inglaterra fora cancelada, mas ainda havia dívidas com os Estados Unidos, Holanda e França. Antes de fazer investimentos altos era necessário reduzir os montantes dessas dívidas. Para isso, decidi fazer um amplo programa de privatização de ferrovias. Elas precisavam de investimentos para que seu uso se tornasse atrativo comercialmente. Principalmente as construídas durante a guerra que foram otimizadas para uso militar, não comercial. Por esse motivo,
Em 1871, eu me dediquei à recomposição das finanças do governo mais do que à defesa em si. Meu maior credor era o Grupo Mauá, de quem o Brasil havia comprado a maioria dos navios de guerra usados na guerra e também as construções das ferrovias, agora em processo de privatização. A dívida com o grupo foi trocada por todas as ferrovias da África mais as do sul da América do Sul. Com isso foi saldada a maior parte da dívida que o Brasil tinha. Ficaram de fora os ramais Kampala, Juba e Kisumu, Mombasa, que passavam por regiões pouco habitadas e não tinham potencial de lucro para exploração comercial. Contudo, tinham importância estratégica. Por isso, criei empresas estatais para gerenciá-las, mesmo sabendo que seriam deficitárias. O orçamento da defesa cobriria o déficit. As ferrovias sul-americanas ao norte de Curitiba foram também privatizadas, mas o processo foi mais longo. Iniciei o processo, mas ele só se completaria no ano seguinte. Mas havia também dívidas altas com outros países, sobretudo os Estados Unidos. Fiz uma viagem àquele país para negociar o pagamento de ao menos parte da dívida com produtos brasileiros. O Brasil havia inaugurado uma nova linha de máquinas a vapor com elementos de borracha, sobretudo para vedação e correias de transmissão. Isso era uma grande novidade na ocasião. Consegui fechar alguns negócios para pagar parte da dívida com produtos brasileiros e aproveitei para fazer contato com um tal de Coronel Drake e outros empresários que estavam começando uma indústria baseada na produção de petróleo. Meu objetivo era trazer essa nova indústria para o Brasil. O Grupo Gouveia, que tinha muitas fazendas na Bahia onde produzia sobretudo açúcar e álcool, foi o que mais se interessou. Assinou alguns acordos de parceria para perfurar poços na Bahia, mas precisava que alguém investisse em refino. Eu então entrei e me associei a um grupo americano para construir em Mataripe, Bahia, a primeira refinaria de petróleo brasileira. Mas obriguei ao Grupo Gouveia a assinar um termo garantindo uma produção mínima de petróleo quando a refinaria fosse inaugurada, o que estava previsto para acontecer em 1874. Com a diminuição da dívida pude baixar impostos e, com isso, a produção industrial, que já era importante mesmo durante a guerra, se expandiu ainda mais. Houve um aumento grande na taxa de alfabetização, fruto da política do presidente Orleans e Bragança. Essa população, agora alfabetizada, buscava emprego na indústria, que crescia. Pedi aos empresários que financiassem a criação de escolas técnicas e também de novas universidades para preparar essa população para ocupar os empregos na indústria que crescia numa velocidade vertiginosa. Além dessa providência, introduzi nas universidades brasileiras curso de geologia com especialização em petróleo para garantir o crescimento da nova indústria que eu introduzia no Brasil. Em relação ao meu plano de defesa, tudo o que realizei foi a instalação de cabos conectando as demais ilhas do arquipélago das Seychelles à Ilha Poivre e também reinstalei o cabo no litoral norte do estado de Moçambique, que foi destruído por sabotadores. Em 1872 várias despesas tinham sido eliminadas. As obras na Bolívia, que eram o pagamento pela anexação do Acre, haviam terminado no ano anterior. Uma fração considerável da dívida contraída pelo Brasil para o esforço de guerra também foi paga. Uma nova fração seria paga esse ano com o fim do programa de privatização de ferrovias, quando eu faria a privatização das ferrovias da América do Sul. Como o ocorrido na África, houve um ramal que não despertou interesse, que foi o trecho de Caracaraí a Georgetown. Essa era uma região ainda muito pouco povoada. Ainda assim, a capacidade de investimento aumentou muito. A construção de novas bases navais era prioridade, mas havia um empecilho. Construir as instalações físicas era fácil. Havia recursos para isso. Mas para que a base funcionasse era preciso levar navios de guerra e oficiais da marinha para lá. Eu ainda estava repondo as perdas das bases existentes. Sobrava muito pouco para novas bases. Por isso, concentrei os investimentos na melhoria de infraestrutura e na criação de batalhões de selva em pontos remotos do país. Aproveitei para reeditar a política implementada pelo presidente Costa Carvalho para estimular a ocupação de territórios despovoados. Não apenas da Guiana, que ainda estava pouco povoada, em grande parte por causa da guerra, mas também no noroeste do Brasil, na América do Sul e nos novos estados da Nigéria, Sudão do Sul e Quênia. Instalei cabos de telégrafo nos leitos dos principais rios destes territórios, não apenas para conectar com os batalhões de selva que instalei lá, mas também para estimular a ocupação do território por civis, aproveitando-se da isenção fiscal que decretei. O Brasil se tornou o maior construtor naval do mundo. Com o fim da guerra, a indústria da construção naval passou a dar mais prioridade à construção de navios mercantes. Com eles, o país entrou no comércio com o Oriente, passando, assim, a ser um grande competidor com a França, que detinha a maior fatia desse mercado. Mas antes de investir na defesa, eu queria um aumento ainda maior na economia. Fiz um acordo com o Grupo Mauá.
O governo construiria pontes sobre grandes rios e o grupo expandiria as ferrovias para pontos de interesse do Brasil. A primeira seria no estado do Paraguai. O grupo já havia expandido a ferrovia até a capital do estado, Assunção. O governo construiria uma ponte sobre o rio Paraguai em Assunção com capacidade ferroviária e o grupo expandiria a ferrovia para norte e oeste do novo estado, para integrá-lo ao resto do país. Uma segunda seria no estado de Moçambique, onde o governo construiria uma ponte sobre o rio Zambeze em TT em troca da expansão da ferrovia até Lilongwe, capital do estado de Malawi. Pedi ainda que ele expandisse a ferrovia também até as cidades de Beira e Maputo, ligando essas duas cidades à rede ferroviária. Na área da defesa, iniciei a instalação de cabos de telégrafo nos leitos dos grandes rios para regiões remotas do território. A primeira foi no Rio Madeira, para conectar a recém-adquirida região do Rio Acre ao resto do Brasil. Aproveitei para criar incentivos à instalação de fábricas de peças de borracha na região, tirando proveito dos seringais nativos do local. Da mesma forma, instalei cabos no leito do Rio Nilo, até a divisa com o Sudão, onde havia postos de fronteira. No Atlântico, instalei o cabo ligando a Ascensão Abissal e, finalmente, instalei a primeira das novas bases navais que projetei, na ilha Setivi. Em 1873, a economia continuava a crescer rapidamente. Ouro foi descoberto no estado da Guiana e na região vizinha de Roraima, o que gerou uma corrida para lá. Criei incentivos para a fixação de colonos por lá para que a região fosse finalmente povoada. Diante do povoamento da região, a ferrovia de Caracaraí a Georgetown tornou-se lucrativa e foi privatizada. Foram descobertos depósitos de ouro também na região de São Gabriel e também no estado da Nigéria. Para ajudar a fixar população nesses locais, instalei cabos de telégrafo nos rios Negro e Níger. Aproveitei para instalar também postos de fronteira na região. À medida que novos terminais de carga e de passageiros iam sendo instalados nas ferrovias, a economia se expandia mais e mais. Com a expansão da economia, aumentou a arrecadação e pude comprar mais navios. Novos oficiais da Marinha também se formaram. Com isso pude avançar na instalação de novas bases navais. Construí mais 3 bases, nas ilhas Poavre e Ladigue e na cidade de Palma. Além disso, instalei o cabo ligando as ilhas de Fernando de Noronha e Ascensão. Ainda havia vastas regiões pouco povoadas. Por isso decidi construir ferrovias conduzindo a elas para estimular o povoamento. A primeira partindo de Minas Gerais em direção a Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Outra de Lusaka até Elvira. Como elas passariam por regiões despovoadas, nenhuma empresa se interessou em ser dona delas. Construí com verba do governo para promover a integração nacional. Em 1874 construí as 2 bases navais que faltavam, a de Maputo e a de Tristão da Cunha. Lancei o cabo ligando a ilha de Ascensão a Lagos e completei, assim, meu plano de defesa marítima. Na parte terrestre, instalei cabos de telégrafo no leito do rio Paraguai desde Passo da Pátria até Porto Murtinho, passando por Assunção, capital do estado. Instalei também nos leitos dos rios Solimões e Japurá até a divisa com o Peru, não apenas para ligar o posto de fronteira à margem desses rios à rede de telégrafo, mas também às comunidades ribeirinhas, para ajudar o povoamento da região. A ponte sobre o rio Paraguai em Assunção ficou pronta. Ficou pronta ainda o ramal oeste da ferrovia do estado do Paraguai, ligando Assunção à fronteira com a Bolívia. Fiz então um novo acordo para prolongar a ferrovia ligando Guaíra a Curitiba, em troca do governo construir uma ponte sobre o rio Paraguai em Guaíra. No lado africano, a ponte sobre o rio Zambeze em TT ficou pronta, bem como a ligação ferroviária desta cidade com a capital do estado do Malawi. A ligação com a cidade de Beira já estava bem adiantada. Por fim, fiz algo que não estava planejado no início do meu mandato. Instalei uma base naval nesta ilha que no mundo real se chama Território Oceânico Britânico-Indiano, mas que nessa realidade paralela eu rebatizei de Ilha Vasco da Gama, em homenagem a seu descobridor. Essa ilha pertencia ao território britânico das Ilhas Maurício. Mas após a derrota para o Brasil na Guerra de Moçambique, a Inglaterra teve que conter custos e abandonou a ilha. Como a própria Inglaterra ocupou várias ilhas descobertas por portugueses que não foram ocupadas por estes, achei que o Brasil tinha o direito de fazer o mesmo com ilhas inglesas encontradas desocupadas. Instalei uma base naval e uma vila militar e convidei colonos para ocupá-la, oferecendo terras grátis e isenção de impostos por 20 anos. A África já estava praticamente ocupada e não havia como se expandir por lá senão com uma guerra. Mas a corrida expansionista persistia para ilhas dos Oceano Índico e Pacífico e eu decidi que o Brasil deveria participar dela. A Ilha Vasco da Gama foi só o primeiro passo. 874 foi ano de eleição. Com a economia em franco crescimento e o Brasil em paz, não tive dificuldades para me reeleger. Foi moleza.
Em 1875, a economia continuava crescendo. A dívida do governo já não era mais um problema e a arrecadação, mesmo com impostos baixos, estava alta e crescente. A indústria brasileira crescia em vários ramos e o Brasil já era o maior exportador de máquinas industriais do mundo, além de outros itens industriais. Eu continuava investindo no crescimento da Marinha para participar da corrida expansionista para as ilhas dos oceanos Índico e Pacífico. Continuava criando incentivos para a ocupação de novos territórios, inclusive as novas ilhas conquistadas. Mas neste ano resolvi que havia chegado o momento de executar a mudança da capital federal. O projeto da mudança da capital é muito antigo. Ainda na época que o Brasil pertencia a Portugal, esse projeto já existia. O grande objetivo da mudança aqui não era tanto a defesa, embora retirar a capital do litoral tornasse a defesa mais efetiva. O objetivo principal era criar estímulo para a ocupação de áreas pouco povoadas do país. Demarquei uma área no Planalto Central e iniciei a construção da nova capital. Levaria muitos anos. Sabia que não chegaria a governar nessa nova capital, mas iniciei a construção mesmo assim. Continuei também a construção das ferrovias para as regiões pouco povoadas do Brasil, estimulando, assim, a ocupação dessas regiões. Novos cabos de telégrafo foram ainda instalados nos leitos dos rios Paraná, no estado do Paraguai, Tocantins, no estado de Goiás, Paraguai, no estado do Mato Grosso e Zambésia, no estado de Zâmbia. Instalei ainda um cabo marítimo conectando o telégrafo à Ilha Vasco da Gama. Nos anos que se seguiram do meu mandato, a situação progrediu mais ou menos da mesma forma. Em 1876 o Brasil ocupou e instalou uma base militar na Ilha do Natal, Ilha Christmas, nos mapas do mundo real. Em 1877 a ilha foi conectada à rede telegráfica e vários novos colonos brasileiros se instalaram nela, junto com os militares e suas famílias na vila militar lá instalada. Em 1878 o Brasil ocupou as Ilhas Salomão, instalando uma base naval lá. Neste mesmo ano estava acontecendo uma revolta nas Ilhas Fiji contra a obrigação que os ingleses tentavam impor aos locais de trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Uma forma de escravidão, embora os ingleses evitassem usar esse nome. A chamada revolta Tuca estava em andamento. Resolvi aproveitar a oportunidade e, ao mesmo tempo, exportar a política anti-escravatura iniciada pelo ex-presidente Irineu Evangelista. Após conseguir contato com o líder rebelde Navuzavacandua, negociei com ele fornecimento de armas e técnicas militares para que eles derrotassem os ingleses. Cheguei a enviar homens para ajudá-los, mas eles ficaram apenas na retaguarda para não parecer que a guerra envolvia o Brasil. Com a ajuda brasileira, os revoltosos derrotaram os ingleses, ao contrário do que aconteceu na realidade real. Com isso, por força do acordo que fiz com o chefe Navuzavacandua, construí uma vila militar na ilha Fiji que, posteriormente, seria transformada numa nova base naval naquela ilha. A presença do Brasil nesses dois arquipélagos gerou um problema diplomático. O país estava, agora, muito próximo da colônia portuguesa de Timor-Leste. Movimentos pró-anexação ao Brasil começaram a surgir na colônia portuguesa. Seria fácil ao Brasil tomá-la militarmente, mas havia um tratado Brasil-Portugal no qual o Brasil se comprometeu formalmente a não tentar anexar mais nenhuma colônia portuguesa. Violar o tratado criaria um constrangimento internacional para o Brasil. Mas ignorar um clamor popular tão grande em favor do Brasil também não seria uma boa política. Essa situação me deixou um pouco confuso sobre como resolver o impasse. Neste ano a ponte sobre o rio Paraná em Guaíra já havia sido terminada e a ferrovia de Assunção foi expandida até Curitiba. A ferrovia do Planalto Central já chegava à localidade de Goiânia e continuava sendo expandida. A de Lusaka a Uvira progredia num ritmo mais lento, mas já estava bem adiantada. Mas a grande novidade do ano de 1878 foi a inauguração da refinaria de Mataripe, que fez com que o Brasil entrasse na era da indústria petrolífera. Nessa ocasião, o produto mais valioso do petróleo era o querosene para lampiões de iluminação. Gasolina e gás eram subprodutos que por vezes eram jogados fora. Mas a própria refinaria usava uma parte disso para alimentar suas máquinas a vapor. O gás e gasolina baratos para máquinas a vapor e fornalhas em geral atraiu outras indústrias que começaram a se instalar no local onde compravam esses combustíveis a um custo muito barato para seus processos industriais. O sucesso da empreitada estimulou outros empresários a entrarem no ramo. O primeiro foi o Grupo Mauá, que contratou geólogos para prospectar a África em busca de locais que reuniam condições favoráveis à acumulação de hidrocarbonetos. 1878 foi ano de eleição, não pude concorrer pois já estava no meu segundo mandato. Como o Brasil tinha um problema diplomático delicado para resolver em relação a Timor-Leste,
decidi que alguém ligado à área diplomática seria a melhor opção. Meu ministro das Relações Exteriores, Orleans e Bragança, já havia governado o Brasil por 2 mandatos, razão porque achei que não seria a melhor opção. Mas um funcionário do ministério que havia se destacado e demonstrado grande habilidade na diplomacia me pareceu uma boa opção. Seu nome, Paranhos Júnior. Dizer esse nome não ajuda, senhor presidente. No mundo real quase ninguém me conhece por esse nome. É verdade, José. Eu mesmo também sou praticamente desconhecido por meu nome. Me chamam de Duque de Caxias. E a mim de Barão do Rio Branco, mas nessa realidade alternativa ninguém no Brasil recebeu título de nobreza. Sim, já dissemos isso. Mas agora você tem a missão de tirar o Brasil dessa arapuca diplomática. E, prevejo, outras arapucas diplomáticas difíceis acontecerão em breve. Nossas forças armadas estão prontas, caso precise usá-las. Mas espero que você encontre uma saída para isso sem precisar delas. Você é o presidente agora. Assuma aqui o posto. Minha missão principal era a de resolver o imbróglio diplomático com Portugal acerca da colônia portuguesa de Timor-Leste. O Brasil estava numa sinuca. Tomar Timor ou apoiar o movimento pró-anexação ao Brasil violaria um tratado internacional com menos de 10 anos que o Brasil havia assinado com Portugal. Ficaria muito feio para o Brasil. Mas ignorar um movimento popular forte e crescente em favor do Brasil que crescia a cada dia na colônia portuguesa também não parecia uma boa opção. Além disso, o Brasil precisava conectar via cabo de telégrafo seus novos territórios no Pacífico Ocidental com o resto do país. A Ilha do Natal era o território mais próximo, mas estava a mais de 1.000 quilômetros de distância do ponto mais próximo das Ilhas Salomão. Seria tecnicamente viável operar um cabo ligando os 2 territórios, mas tudo ficaria muito mais simples se ambas se ligassem com um ponto intermediário na Ilha de Timor que ficava estrategicamente no meio do caminho. Mas eu não poderia me valer disso sem antes fechar algum tipo de acordo com Portugal, que ainda estava ressentido com o Brasil por conta do resultado da Guerra de Moçambique. Como resolvi essa situação você saberá no 7º episódio da História Alternativa do Brasil. Até lá!